No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi o campeão, o Flamengo o quinto colocado. No Paulistão, o Palmeiras foi campeão e também conquistou a Recopa Sul-Americana. O Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final, com aquele jogo polêmico contra o São Paulo. E na Copa do Brasil, o Flamengo foi o campeão de 2022. Para você, Veloso, quem teve o ano melhor? Sobre os títulos e a importância do Dorival Júnior e do Abel Ferreira para esses dois clubes. Os títulos do Flamengo são mais importantes. Verdade. São mais importantes. Mas o Palmeiras teve 3 títulos também, que é uma temporada boa. Que não é fácil, excelente, não é boa. Queria um só pro O Corinthians. Palmeiras levantou 3 taças no ano passado, muito boa a campanha, muito boa a participação do time do Abel. O Abel consegue realmente extrair o máximo, um time jovem, agora com o Endrick virando titular. Agora os títulos do Flamengo foram mais importantes, né? Libertadores, Copa do Brasil, a Supercopa. Sem dúvida que foram grandes títulos também para o Flamengo, mas esse ano vão se encontrar daqui a pouco, hein? O ano que vem, né? Vão se encontrar logo, que é a disputa aí do campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro, Supercopa. Você acredita que o Palmeiras mantém a mesma coisa? Porque tirou vários jogadores, né? Wesley, Jorge, Breno Lopes. Breno Lopes. Por enquanto são esses 3 que já saíram. Gabriel Menino pode sair. Gabriel Menino pode sair. O Palmeiras recusou a primeira proposta do Vasco. Vamos ver se vai fica, acontecer. mas está no mercado. O que pensar do Palmeiras para esse ano, Veloso? O Palmeiras tem caixa para investir, né? Tá precisando investir na temporada porque tá tendo uma reformulação, muitos atletas saíram e até agora só tem atletas da base integrados ali ao profissional. Então você precisa de contratações no meio-campo, na defesa. Acabou se firmando o Murilo ali atrás junto com o Gustavo, mas o Palmeiras vai precisar de uma reposição ali, precisa de mais atletas. Lateral esquerda, esquerda o Palmeiras não precisa. Lateral direito, acho que O Piqueires joga muito, meu irmão. joga muito, e o Vanderlan, Tá certo. Vanderlan, moleque é bom de bola também. Você acha que o Gustavo Scarpa vai fazer muita falta? Scarpa faz falta, a boa notícia é que o Veiga, né, tá recuperado. Que legal. E deve começar a temporada. O Veiga também é jogador importante. Quando o Veiga vinha bem, o Scarpa não jogava. Depois, quando o Veiga saiu, o Scarpa virou protagonista do time, fez a sua melhor campanha, inclusive da carreira. A melhor temporada do Scarpa na carreira. Por isso se valorizou. Então o Palmeiras tem um time forte. Só que eu acho que o banco enfraqueceu demais. Para você, Gustavo Soler, a permanência do Abel Ferreira. Depois a gente fala do Flamengo. Vou falar do Palmeiras aqui, mas a gente vai falar do Flamengo também. Pode deixar as imagens aí, Betinho. Que por sinal, tá demais aí o Twitter, hein? O Twitter tá arrebentando, né? A menina que me viu lá. Pô, você não me viu? Pô, eu tava com a minha avó. Na hora que você tava entregando as cestas. Nossa, que diga-se de passagem. Como ela chama? Gi, um beijão pra Gi que tá ali, que é o jovem aprendiz, que a Band faz isso muito legal. Acho que é uma coisa de orgulho pro seu Johnny Saad, pro seu Paulo Saad, para dar oportunidade para os jovens. Jovem aprendiz. E ela falou, pô, você me entrevistou lá com a minha vovó, que eu já peguei a cesta. E a mesma cesta dela, que é a jovem aprendiz, é a do Datena, que é o pica da Band. É igual, não tem nada mais e nada menos. É igual. Por isso que a Band é diferente. Eu acho que o slogan da Band deveria ser esse. A Band é diferente. A diferença é a Band. Nós fazemos a diferença. A Band tinha que mudar o slogan. Band é diferente. Sempre foi. E continua sendo. O Palmeiras precisa de banco. Sim. Para brigar com o Flamengo. Que levou um outro treinador lá que eu não falo o nome dele. O que pensar do Flamengo para esse ano de 2023? Gustavo Soler e para Munique, que é parmeira demais. Bom, cara, com relação à permanência do Abel Ferreira, fundamental para o trabalho do Palmeiras, para a sequência da temporada do Alviverde, agora em 2023. Mas como você bem destacou, né, o banco de reservas do Palmeiras agora ficou um pouco mais enfraquecido, né? Tudo bem que os jogadores que, por enquanto, já saíram do Palmeiras são alguns atletas que perderam espaço na temporada de 2022. O Jorge, nem relacionado ele era mais para os jogos do Palmeiras, voltou a ser relacionado quando o Piquerez esteve machucado, mas já era a reserva do esse Jorge tão bom jogador, sim, cara. e não vingou. Depois da lesão que ele teve no joelho, ele não conseguiu jogar no Basel da Suíça, não conseguiu jogar no Palmeiras e agora foi pro Fluminense. Nem no Santos. No Santos ele jogou um período bem, depois teve uma queda quando ele briga com o Eduardo Sacha, que os dois saem no soco dentro de campo. A briga foi quando ele já estava na decadente. Aí ele tomou uma cobrança, que foi pra briga e ficou marcado por isso, mas ele já estava na decadente ali no Santos. No Palmeiras não jogou nada, o Vanderlan já atropelou. O Wesley é um cara que faz falta no banco porque pode ser uma opção de velocidade, algo que o Palmeiras agora terá que buscar nos meninos das categorias de base. Tem o Giovani, da base, que vai jogar agora no profissional. Tem o John, só que o Giovani já perde o início da temporada, porque, assim como o Endrick, ele foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Então, o Palmeiras precisa de peças de reposições, porque o time titular é bom.
o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael e o Rafael Veiga. No ataque, Dudu, Endrick e Rony. Então é um time bom. Só que o banco ainda precisa de alguns pontos ali para o Abel ter um time, ter um elenco completo à disposição dele. Só que o Palmeiras só vai começar a se movimentar no mercado a partir da virada do ano, a partir agora de janeiro, quando cai a primeira parcela da venda do Endrick. Então o Palmeiras já terá 35 milhões de euros. Mas e aí tem que pode pagar começar... a Crefisa primeiro, né? Só que tem isso também, a dívida da Crefisa já caiu para mais ou menos 70 milhões e não é uma dívida de curto prazo. Então tem até 2024 para quitar tudo. Sim, não pode ficar devendo, pagar. Desculpa, bem. Não pode ficar devendo para a presidenta. Sim. Não pode dever para a empresa que a presidenta toma conta. Exato. Então, tem que pagar, irmão. O Palmeiras vai fazer o pagamento completo, pelo menos até o final do mandato dela, que é isso que está no contrato. Aí, com a chegada do dinheiro do Endrick, o Palmeiras também deve investir em alguns jogadores. São Paulo, hein? O Danilo também pode sair. Danilo. Por quê? Porque tem uma proposta que parece que o Mônaco, se eu não me engano, vem... O Mônaco fez sondagem. Fez uma sondagem e deve fazer a proposta agora em janeiro. Que é um baita jogador. Mauro Galvão, o que pensar do Palmeiras e depois a gente fala do Flamengo? De um time que ganhou 3 títulos esse ano, é um time que está arrebentando a boca do balão. Isso, Mundial. Né? Na verdade, Palmeiras, depois de 10 anos, se mostrou o quanto se organizou, o quanto o Gagliotti foi importante, o quanto o Paulo Nobre foi importante e quanto que a Leila está sendo. Porque ela é a primeira mulher na história do futebol brasileiro a ganhar um brasileiro, meu irmão. Então você tem que bater palma para ela. E aí, Mauro Galvão? O trabalho do Palmeiras ele é muito bom, né? Um trabalho que tem como referência, né, o treinador, o Abel Ferreira, um cara que tem total confiança da direção. Os jogadores também gostam muito dele, acreditam naquilo que ele pede, e ele já se mostrou ser muito capaz, e ele vai, aos poucos, ajeitando a equipe. Mesmo com os problemas, ele consegue sempre achar algumas soluções. Várias vezes ele colocou o Mike pelo lado direito, jogando de meio campo, deu certo, o Palmeiras conseguiu ganhar o jogo. A mesma coisa com o Vanderlan pela esquerda, jogando mais à frente, e conseguiu também resolver. Então, ele não é aquele treinador que fica se lamentando. É claro que se ele puder ter jogadores sempre melhores, ele vai querer. Não tem que ficar assim, sem pedir um jogador. Ele vai pedir, mas ele não fica se lamentando, ele procura resolver. Então, isso aí eu acho que também dá um pouco de tranquilidade para a direção do Palmeiras, de buscar os jogadores, mas não entrar em qualquer situação, não entrar em furada, né? Muitas vezes você vai atrás de um jogador, acaba trazendo um jogador caro que não resolve o teu problema. E o desfalque do Scarpa realmente vai ser muito difícil de repor, porque um jogador que joga do lado esquerdo, do lado direito, pelo meio, onde você botar o Scarpa, ele jogava. Precisasse botar de lateral, podia botar que ele jogava também. Então, um jogador que nem esse aí vai ser muito difícil de encontrar. Então vamos lá. Ter o reconhecimento de uma grandeza enorme da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com todo respeito aos outros clubes, mas nos últimos 10 anos ninguém se preparou tanto quanto o Palmeiras. Nenhum time brasileiro. Nem o Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco. Ninguém se preparou. Um estádio, um treinador, renovação de contrato, jogadores que já estavam no final, já saíram, jovens jogadores que se transformaram, jovens jogadores que foram mandados embora, nenhum tipo de crise, nenhum tipo de situação desagradável para que a imprensa pudesse ter, um time disciplinado, muitas vezes o treinador passando do limite em relação à sua visão de entendimento daquilo que necessita da reclamação. Muitas vezes passou do ponto, mas é um cara extraordinário. Eu não conheço. Ganhei o livro de presente do Gustavo Soler. Eu já li alguma parte, que são 78 voltas. 78 voltas. Uma pista de corrida. Entendeu? Porque ele faz isso em relação ao Ayrton Senna. Sim. Então, eu acho que um treinador não é só colocar os melhores em campo. É entender que muitas vezes aqueles que não são os melhores pode ser participativo, pode ser importante. Essa é a função do treinador. E não ser traíra, e não ser vagabundo, e não ser Judas, e não achar que eu tenho que colocar para jogar no Palmeiras os meus amigos ou os meus patrícios. Não. É fazer o Palmeiras maior. E a Sociedade Esportiva Palmeiras, com o Abel, da sua história, nunca foi tão forte como é. Nunca foi. Teve na academia, teve a sua fase, que foi maravilhosa, a fase do Ademir da Guia, mas essa fase, desculpa, ela ultrapassou tudo que se pensava do clube como o Palmeiras. Para vocês que acham que eu só critico o Palmeiras, me perdoe, vocês estão errados. Às vezes vocês estão sendo muito clubistas em relação aos meus comentários. Porque se vocês analisarem friamente durante esse ano o que eu falei do Palmeiras, vocês podem ter certeza
que o respeito existe. A brincadeira também, que não tem mundial e não tem mesmo. Mas algumas pessoas acham que tem e que está tudo certo. Mas a Sociedade Esportiva Palmeiras deu para esse país aqui como é que se organiza, como é que vai se transformando no alicerce, como é que você transfere responsabilidades de jogadores, de comissão técnica, de tudo que tem que se fazer. Porque a primeira crise que teve do Abel Ferreira, quando ele criticou os mais velhos e os mais jovens, ele em 2 dias pediu desculpa. Mudou e acabou. Mudou o discurso. Mudou o discurso. E aí a Leila, que consegue renovar o contrato dele, trazer a família, dar o suporte para esse cara, porque esse cara tinha que ser o treinador da seleção brasileira. Coloca aqui. Fala, nação palestrina. Sejam bem-vindos ao canal de notícias